O Gabigol pode ser o novo Bebeto. Como assim, Diogo? Em que contexto você está igualando e comparando o Gabigol e o Bebeto? Bom, para quem é mais novo não deve lembrar, ou melhor, saber o que aconteceu com o Bebeto no final dos anos 80. Bebeto, campeão do mundo em 94, dupla com Romário, ele era um dos maiores ídolos do Flamengo, daquela geração de 80, ali com Zico, que já havia tido uma renovação, campeão da Copa União em 87, aquele trio Zico, Bebeto, Renato Gaúcho na frente, timaço. Isso quer dizer que melhor em termos de elenco, de nomes, do que o de 2019. Naquele time Zé Carlos, Edinho na zaga, Leandro na outra zaga, Jorginho na lateral direita, Leonardo na lateral esquerda, Ailton no meio, Andrade, o segundo volante, e aí vinha Zinho, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. Timaço. Então o Bebeto era, depois do Zico, a grande estrela desse time, junto ali rivalizando com o Renato Gaúcho, e tido como sucessor do Zico, muito em função de ter chegado garoto ainda na Gávea, pegado ainda resquício da divisão de base, mas já jogando como titular, tinha vindo do Vitória, ainda muito novo, para jogar no Flamengo no início dos anos 80 e ali atingindo o seu auge em 87. Então o Zico já mais ou menos que terminando sua carreira, o Bebeto era tido e visto como o grande substituto do Zico. E logo depois o Romário foi vendido para o PSV Eindhoven, o Bebeto, num movimento muito astuto do Vasco, foi comprado pelo Vasco, e aquilo ali gerou um impacto enorme no futebol carioca, no futebol brasileiro. O Bebeto era a grande estrela do futebol brasileiro junto com o Romário naquele tempo. E o novo Zico já estava em vias de se aposentar, o Bebeto surgia como um grande nome, e também o Romário, já que o Roberto Dinamite estava em vias de se aposentar, Romário foi para o PSV Eindhoven e tinha o Bebeto. Então, é mais ou menos nesse paralelo, porque hoje o Gabigol é o grande nome do futebol brasileiro. Você pode discutir, sim, a questão de performance, não jogou nada esse ano que passou, em 2023, mas sim, o Gabigol é o nome midiático, é o nome que gera mais engajamento, mais audiência, então nesse paralelo eu posso comparar. No outro paralelo que eu comparo é que ele pode sair do Flamengo, e ele é tido como um grande ídolo dessa geração de 19 do Flamengo. Estou dizendo que é o melhor jogador, mas como um grande ídolo e o ícone, aquele jogador mais emblemático. O Gabigol, a gente sabe que ele chama a atenção, ele chama o interesse midiático. Então é o grande nome do Flamengo em termos de mídia, de engajamento, em termos de posicionamento. E da mesma maneira que o Bebeto, que tinha um perfil muito diferente do Gabigol, jogador mais tímido, mais contido, ele criou todo o impacto no futebol brasileiro. O Gabigol indo para o Corinthians, embora não seja um rival direto, é um rival nacional, mas não é um rival do Rio de Janeiro, como é o Vasco, ainda assim vai criar um impacto muito grande no futebol brasileiro e pode se comparar à saída do Bebeto. Vai criar um impacto, primeiro porque o Corinthians vai dar uma amostra muito grande de força mediante a um rival enorme como o Flamengo. Né? São os dois clubes mais populares e o Corinthians vem recentemente perdendo muitos profissionais para o Flamengo. Né? Vitor Pereira, o Tite, teve a disputa entre Corinthians e Flamengo, e até mesmo jogadores recentemente, Paulo Guerreiro. Então, a saída do Gabigol eventualmente para o Corinthians pode representar tudo isso. Uma movimentação no futebol brasileiro de muito impacto e a demonstração de força de um clube rival do Flamengo. Pode não ser um rival estadual, mas um rival nacional, mostrando força, da mesma maneira que o Flamengo mostrou quando tirou o Paulo Guerreiro do Corinthians, que havia acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians fazendo o gol do título. Aquilo foi muito emblemático, muito simbólico. Isso pode acontecer agora. Talvez não tenha alguns paralelos com a situação do Bebeto, que saiu para um clube como o Vasco. O Corinthians não é o Vasco em termos de rivalidade. E o Bebeto vinha numa melhor performance física, uma melhor fase. E o Gabigol veio numa fase ruim de 2023. Mas todos sabem que é um jogador talentoso, jogador letal e muito, muito decisivo. É um jogador que realmente sai para... Ele indo para o Corinthians, saindo do Flamengo, ele realmente vai causar uma ebulição, vai causar uma revolução, vamos lá,
nessa janela de mercado da bola que ocorre agora em janeiro no futebol brasileiro. Então, nesse paralelo, o que o Bebeto causou quando saiu do Flamengo para ir para o Vasco, o Gabigol pode causar algo semelhante. Eu acredito que isso vai acontecer? Não, eu não acredito que isso vai acontecer, de verdade eu não acredito. Não quero que isso aconteça, isso é um ponto muito importante para se destacar, mas eu vivi essa experiência do Bebeto, era o meu ídolo junto com o Zico, Renato Gaúcho, e eu também fui muito surpreendido, porque eu vi um jogo do Bebeto com o Flamengo fazendo um golaço, e na semana seguinte ele era vascaíno. Eu era criança no tempo, e aquilo foi muito impactante para mim, porque eu tinha o Bebeto como ídolo. Da mesma maneira que o Gabigol é ídolo de muitas crianças flamenguistas. Então, é esse paralelo que existe. Espero que não aconteça como aconteceu no final dos anos 80 e que o Gabigol fique no Flamengo. Mas eu quero escutar também a sua opinião. Então deixa aqui seus comentários, como eu sempre digo. Diga se você gostou ou não do conteúdo, se concorda ou não, interaja, se inscreva no canal, deixa aquele like que é muito importante e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.